Então, tá. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, né? Hoje nós vamos ver, então, o desfecho do Brasil República, na Primeira República, falando um pouco mais das revoltas regionais, né? Os conflitos regionais. Na última aula, nós já estávamos falando sobre a questão dos cafeicultores no tenentismo, sobre o movimento operário também, né, que ocorreu nesse período. Nós vamos ver hoje um pouco mais sobre a questão da urbanização, da Guerra dos Canudos e também da Guerra do Contestado, né. Pessoal, iniciando, né, falando um pouco da atividade que vocês receberam essa semana. Tá ligado, tá. A atividade que vocês receberam, né, de tema trabalho. Na verdade, todos os temas agora se transformaram em trabalho, né? Porque todas as atividades que vocês fazem, elas compõem uma nota, né? Então, a gente tá agora esse trabalho que foi encaminhado no início da semana, que vocês deverão entregar no dia 3, que é quinta-feira que vem, né? Que está agendada a data de entrega de vocês. É um trabalho sobre esse período, né, do Brasil. Professora, Oi. eu acho que eu vou te entregar até o meio-dia. Não tem Esse trabalho. problema. Assim, ó, eu faço até questão que vocês entreguem. Claro, tem tempo para fazer, ok, né? Mas que vocês façam com calma, né? Se bem que, como eu sempre digo, eu acho que esse sistema de primeiro passar o conteúdo para depois vocês, de fato, começarem a fazer as atividades, eu acho que tem rendido mais do que passar toda a aula uma atividade, toda a aula um tema, né? Eu tenho feito isso basicamente com todas as turmas, né? E eu tô vendo que tá surtindo mais efeito fazendo assim, porque, na verdade, vocês já estudaram, já trabalharam, né? Essas questões que estão caindo no trabalho, né? Então, fica mais fácil para vocês realizarem, né? Fica de melhor compreensão, fora o texto que eu encaminhei para vocês, né? O texto complementar, e assim as anotações que vocês foram fazendo ao longo, que eu acredito que tenham feito, né? Assistindo não só o esquema e o PowerPoint, mas também as videoaulas, que tem bastante informação ali, né? Hoje eu vou também deixar uma outra pesquisa, né, que eu vou disponibilizar para vocês realizarem no caderno, né? E depois vou colocar lá ou alguém pode tirar foto aí do slide e postar no grupo da turma de vocês, que depois eu encaminho para a secretaria, que tem alguns colegas que retiram esse material lá, né, para fazer depois a atividade, que também fala um pouco sobre essas questões de revolta regional, né. Então, assim, pessoal, essa semana a gente fechou, de fato, as notas de vocês, porque esse ano, né, como vocês bem sabem, a gente está aí com uma sistemática diferente, né? Nós fechamos o semestre e não o bimestre ou o trimestre, né? A avaliação ela foi feita de forma a contemplar todo o primeiro semestre, né? E mesmo sem avaliação de prova, teve gente que ficou com nota abaixo da média, né? É complicado falar isso quando tu tem um semestre que tu trabalha basicamente com... Oi. Esse ano não tem mais prova, nada? Não é que não tem a prova, né? Porque nós estamos fazendo todas essas atividades de trabalho que, na verdade, contemplaram a nota de prova, né? Não tem como eu encontrar vocês para aplicar uma prova, né? Porque os encontros presenciais, eles estão, por enquanto, cancelados, né? São meio que as avaliações. Não são as avaliações. A Maísa botou ali todas essas atividades, inclusive a participação, né? Que é um ponto que a gente frisa bem.
a participação em aula, essas coisas assim, tudo conta, né? Tudo entra como nota de prova. E se o aluno não participa, é meio impossível aplicar um conceito a isso, né? Então, não tem, na verdade, não é meio, é totalmente nulo, né? Então, não tem o que fazer. Então, mais uma vez falando, né? Esse ano a gente está aí com um tipo de avaliação diferente, a participação em aula conta, a pontualidade na entrega das atividades também conta, né? Porque se tu marca, tem gente que tu marca dia 26 para entregar, 26, sexta-feira, tem gente que entrega dia 5 na maior naturalidade, achando que ainda pode entregar. E não é assim, gente. Não é assim. Nós já estamos disponibilizando uma data bem mais acessível para vocês poderem estar realizando todas as atividades. Né? Então, nem se fala, estou aí disponibilizando para vocês, flexibilizando essas datas de entrega de trabalho, e mesmo assim teve gente que não me deu retorno. Né? Então, eu não tenho muito o que fazer. Né? Não posso estar atribuindo nota para aluno que não participa da aula, não entra ou tem excesso de faltas, né? Mas isso também levando em consideração toda a problemática da entrada na internet, de participar dessas aulas no horário e tudo mais, que é o horário de aula também, né? A gente procurou ver, pesquisar, inclusive alguns responsáveis entraram em contato dizendo que tem alunos que não entram por preguiça, porque tem internet, tem computador em casa e que não estão participando porque não querem. Então, se a gente escuta isso do próprio responsável, aí fica um pouco difícil também, né, tentar ajudar. Daí fica inviável, como se diz, né? Pois bem, então, próxima atividade, que na verdade é a primeira desse segundo semestre, entrega dia 3 de setembro, que é a próxima quinta-feira, tá? Então, toda essa atividade, primeira parte, né? Por isso que eu sempre digo, entreguem tudo junto, tá? Tem duas partes da atividade. A primeira parte, ela é do mapa conceitual, né? Vocês ali no mapa não esqueçam a aplicação, né, dos principais conceitos no mapa conceitual. Vocês têm que pegar, né? Eu sei que tem gente aí que anota, peguem as anotações de vocês de aula para poder compor ali, montar o mapa conceitual. É sempre no principal núcleo, né? Começa se falando sobre... Oi? O trabalho dizer, senhora, é o mapa conceitual ou tem outra coisa? Eu não entendi, meu anjo. E deu uma falha. Tipo, o trabalho que você está falando para entregar, senhora, é o mapa conceitual? Tem Você tá mapa falando também. do trabalho. Ah, tá. Eu estou falando do trabalho que foi enviado para vocês essa semana, sobre a República. A primeira atividade é o mapa conceitual que diz lá na folha. Vocês não pegaram ali o trabalho? Deixa eu ver. Cadê vocês aqui? Vamos abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ver se eu consigo agora botar aqui. Entrou aí para vocês a folha? Entrando, senhora. Sim, Aí, foi. aparecendo. Oi?
Então, tá, pessoal. Então, aqui, ó, onde o cursor está passando, primeiro, atividade 1, mapa conceitual. Né? Desenvolva um mapa conceitual a partir das aulas assistidas e leituras realizadas. Tá? Então, aí, cuidar as cópias, porque tem gente que acha que eu não vejo que tem mapa conceitual copiado da internet. Então, vocês vão fazer aquele mesmo esquema de sempre, do mapa conceitual, concentrando no meio, né, as principais ideias referentes à República, né, quais são, ou, na verdade, vocês vão concentrar ali dois conceitos que, então, mostrem, né, qual é o principal núcleo do Brasil das oligarquias, né, da República, e aí depois vem a atividade número 2, né, que vem aí com os exercícios de marcar. Esse primeiro fala, né, sobre como ocorreu as eleições, tem um textinho que fala sobre isso, para marcar uma questão correta. Aqui é uma análise da charge, tem uma charge, tem uma imagem, tem outra imagem aqui, que também se remete a esse período. Aqui é uma questão dissertativa. Aqui vem outro texto falando sobre os governos paulistas. Aqui fala sobre a República Federativa. E daí depois também vem aí todas as questões dissertativas sobre a Brasil República. Né? Então, mais uma vez dizendo, a primeira parte que vocês devem fazer é desenvolver o mapa conceitual. Façam a caneta, pessoal, porque a lápis, quando vocês tiram foto, eu não consigo ver, né? Eu não consigo enxergar porque é muito fraco o lápis. Para alguns eu estou pedindo, inclusive para repetir a atividade, porque senão não tenho como enxergar. Outra coisa importante, pessoal, aqui, ó, envio do trabalho através do e-mail da disciplina, desde março, pela enésima vez, né? É esse e-mail de envio das atividades. Ou se não, se alguém tiver algum problema, o e-mail que a secretaria envia. Quem é que está se fungando todo? O e-mail da secretaria, né, para enviar. No WhatsApp, não adianta mandar por WhatsApp, que eu não abro no WhatsApp, tá? É para mandar por e-mail, porque no e-mail também fica salvo, né? E eu vejo ali quem envia e quem não envia. Então, não adianta estar mandando pelo WhatsApp, que no WhatsApp eu nem vou abrir. Entenderam? Quem é que abriu aí o link que eu mandei? Esse link foi enviado na segunda, deixa eu ver aqui. Professor, eu abri, eu vi. Foi enviado aqui dia. Deixa eu ver aqui. Foi na segunda. Foi na segunda-feira. Depois ali da postagem da aula da Fran. Isso, depois da postagem da aula da Fran ali, foi enviado o link para vocês dessa atividade. E aí a galera não viu ainda, tem gente que não viu. Tá? Então, vocês têm aí até o dia 3 para estarem realizando essa atividade e mandando 3 semana que vem, tá? De preferência, pessoal, a caneta, porque senão fica meio enviado de olhar, tá? Deixa eu ver aqui quem é que tá chamando. Ai, 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 ai. Crianças. Então, tá, pessoal. Então, dando continuidade, né, ao período ali para fazer o fechamento. Ó, a Ana está entrando. Bom dia, Ana. Vamos ver aqui o slide.
Aqui, inclusive, nesse slide, né, depois a gente vai chegar nele, é uma das questões que tem ali no trabalho de vocês também. Tá, isso aqui a gente já viu, nós já vimos. Isso. Tá? Eu acho que essa parte também a gente já viu na última aula, né? Que nós estávamos falando sobre a questão das fraudes nas eleições, né? Inclusive, acho que foi a Maísa que falou sobre essa questão de já vira de muito tempo a questão do voto cabresto, né? Dessas manipulações de voto, inclusive de compra de voto, né? E aí a gente entra, então, nos conflitos sociais, né? Então, ao longo da Primeira República, todos esses movimentos sociais de trabalhadores ganharam um certo ímpeto, né? E ganharam um certo destaque no campo e também nas cidades, né? Esse crescimento das cidades e a diversificação de suas atividades foram os requisitos mínimos de um movimento da classe dos trabalhadores. Então, foi, na verdade, a gota d'água para que tudo isso viesse a ocorrer, né? Esses conflitos, principalmente de ordem social, né? Por quê? Porque a gente vê uma classe que está totalmente fragilizada, né? O trabalho compulsivo dentro dessas indústrias, a gente vê aí a questão, mais uma vez, da jornada de trabalho aparecendo, né? Em constante um número de horas assim incrível, né? Que não condiz nem com a capacidade física desses trabalhadores, né? Aqui a gente tem um mapa que mostra, então, os principais centros de conflito no Brasil. Aumentar um pouquinho aqui. Na virada do século XIX e século XX, né? E a gente começa com a Guerra do Contestado, aqui embaixo, né? Ali mais acima a revolta da vacina, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Nós temos a greve operária, quase no centro do país, né? Deixa eu ver quem é que está entrando. Olha, o Evander apareceu. Bom dia, Evander. Quanto tempo? Acho que está até com o microfone desligado. E entrou na Revolução Francesa. Nós temos Canudos e Cangaço nessa mesma linha, né? Principalmente no Nordeste, né? No Cangaço. Deixa eu ver aqui. Tá? O sertão nordestino e os movimentos sociais nessa Primeira República. Né? Então, o que a gente tem? Né? Os grandes problemas de exclusão socioeconômica, o Nordeste, sertão, sempre, desde sempre, né? A questão da precariedade, condições desumanas, né? De sobrevivência, esse meio rural, que desde o início sempre foi fragilizado pela questão da falta de água, né? A questão também do tempo, né? Um solo sempre muito seco, não permitindo grandes tipos de plantio, né? Nessas regiões. Então, o povo nordestino sempre sofreu muito, né? Não só pelas questões socioeconômicas, né? Mas também vamos dizer que não foram privilegiados pelas questões que vêm do meio da natureza, né? Por quê? Porque eles sempre sofreram muito com essas questões, né? Na qual eles poderiam tirar uma renda, né? E na verdade acabaram sendo bem prejudicados pelas questões climáticas, né? Podemos dizer assim. Então, o problema da exclusão socioeconômica atingiu as populações do campo e da cidade. No meio rural, o domínio opressor dos coronéis, mais uma vez, a questão dos coronéis, impulsionavam os camponeses a se aproximarem das alternativas oferecidas pelos líderes, né? Aqui temos um líder messiânico, José Maria, né, da Revolta do Contestado, de Santa Catarina. Antônio Conselheiro, da Bahia,
E essas situações também mais extremas, chamadas de banditismo social, impulsionavam, então, a formação de grupos de cangaceiros que não reconheciam nenhum tipo de autoridade. Eles não reconheciam nenhum tipo de autoridade porque eles se autodenominavam a autoridade, né? Os líderes. Eles eram a autoridade dentro dessas regiões. E aí nós vamos para o primeiro, que é o cangaço, né? Então, entre o final do século XIX e o começo do século XX, né, com o início da República, surgiu no Nordeste brasileiro grupos de homens armados conhecidos como cangaceiros. Esses grupos eles apareceram em função principalmente das péssimas condições sociais da região nordestina. O latifúndio, que concentrava terra e renda nas mãos dos fazendeiros, deixava, então, às margens da sociedade a maioria da população. Então, vejam o que eu estou dizendo, né? Esse período, final do século XIX, início do século XX, nós temos aí, por isso que se chamam conflitos regionais, né? Porque grande parte desses conflitos, eles surgem principalmente em função da baixa produção, né? Do descaso social, né, das péssimas condições de vida que a sociedade, né, aqueles que, quando a gente fala assim de meio social, né, pessoal, quando a gente fala na sociedade, a gente está falando naquele que põe a mão mesmo, né, daquele que é o núcleo, o centro, né, das atenções dessas regiões, que é a população que tem uma expressiva porcentagem, né, que é a população de baixa renda, a população da camada dos comerciantes, né, dos artesãos, daqueles que estão ali com a mão diretamente ligada ao trabalho. A partir do momento que eles não têm o devido reconhecimento, né, ou melhor dizendo, que eles não têm o auxílio, principalmente das camadas mais elevadas, podemos dizer assim, né, eles se rebelam, né, eles acabam entrando em conflito. E aqui, mais uma vez, né, a questão do cangaço trazendo essa situação. Notem aqui, né, que diz aqui no meio do texto, esses grupos apareceram em função, principalmente, das péssimas condições sociais da região nordestina, né? E sempre, até nós estamos em pleno século XXI, ainda se fala dessas péssimas condições sociais da região, né? Anotem isso. Aqui a gente tem, né, um dos líderes do cangaço. Ai, passou ali. Aqui existiam diversos, dizem, né, bandos de cangaceiros, porém os mais conhecidos e temidos da época foi comandado por Lampião, o Virgulino Ferreira da Silva, também conhecido pelo apelido do Rei do Cangaço. Tem vários filmes, né, séries aí que foram promovidas, que fala sobre a história do Rei do Cangaço, né? O bando de Lampião atuou pelo sertão nordestino durante as décadas, né, de 1920 a 1930. Ele morreu numa emboscada, armada por uma volante, junto com a mulher Maria Bonita e os outros cangaceiros, em 29 de julho de 38. Tiveram suas cabeças decepadas e expostas em locais públicos, pois o governo queria assustar e desestimular esta prática na região. Vocês vejam, né, sempre aquela questão de, né, matar para depois esquartejar, deixou cada pedaço do corpo, né, espalhado pela cidade para mostrar como exemplo. Em que outro capítulo da história a gente vê acontecer isso, que vocês lembram? Que nós temos conhecimento aí, que vocês estudaram ano passado. E nós tivemos aí um capítulo meio parecido como esse, de matarem e espalharem o corpo pela cidade para servir como exemplo. Pensem aí. Ai, 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 ninguém lembra? Ninguém lembra? Vamos lá, vamos botar a mente para funcionar. Laura, tu não te recorda nada, é isso? Senhora, eu lembro que tinha tem uma foto lá que tu colocou, tem uma foto que mostrou que eu lembro, senhora.
Não sei se é, tem um cara deitado assim e ele tá todo, Quando se todo fala nos esquartejado. ide... Isso, e aí como é que é o nome desse cara? Eu esqueci o nome dele, Sora, mas eu sei quem é que tá falando, quem é que tô falando. Quando se fala nos Como assim, ideais, Sara? Tu tava perguntando no quê? eu estou dizendo que capítulo, outro capítulo da história que a gente vê essa situação ocorrer. Ah, tá, Sara. Não foi o Tiradentes? Exatamente. Exatamente, bingo. É? Então, eles tinham por costume fazer esse tipo de prática, né? Matar, esquartejar, tirar a cabeça, botar para servir de exemplo para que os outros não fizessem da mesma forma, né? Aí nós entramos aí na questão de Canudos, né? A história de Canudos começa por volta de 1893, aí nessa época no Arraial de Canudos, no vale do rio Vaza Barris, no interior da Bahia, reuniu-se um grupo de fiéis seguidores do beato Antônio Conselheiro, que pregava a salvação e dias melhores para quem o seguisse. Em 1896, o Arraial já possuía cerca de 15 mil sertanejos que viviam de modo comunitário. Eles sobreviviam com a criação de animais e plantações. Mais uma vez dizendo para vocês, né, a ordem da sobrevivência, né, a prática econômica, apesar dos problemas de solo, né, ainda era a questão do plantio, né, ainda eles investiam nessa prática, né, para a sobrevivência, o plantio. O rápido crescimento da comunidade de Canudos passou a incomodar os coronéis locais e a Igreja Católica. Os latifundiários perdiam mão de obra, enquanto a Igreja perdia seus adeptos, né? E isso foi gerando um certo furor, né, entre a Igreja e principalmente a classe latifundiária, que estavam perdendo em mão de obra. E aí, quando se perde, né, tem que, então, investigar o que está acontecendo. Padres e coronéis faziam pressão para que o governador da Bahia acabasse com Canudos. Na imprensa, os intelectuais e jornalistas condenavam os habitantes da comunidade sob a acusação de quererem, então, restabelecer o regime monárquico chamado o sertanejo de bandos, de fanáticos e degenerados. Então, quando tu não faz aquilo que essa minoria quer, tu é taxado como louco, né? É taxado como degenerado, fanático. O governo da Bahia, então, organizou expedições militares para destruir Canudos, né? Destruir aquele aglomerado chamado Canudos. Com a terceira derrota, a resolução do problema passou para a competência do governo federal. O Arraial foi completamente destruído em 5 de outubro de 1897. E os sertanejos de Canudos, homens, mulheres, velhos, crianças, foram massacrados pelos soldados que tinham ordens para não fazer nenhum prisioneiro. Aí a ordem é não fazer nenhum prisioneiro, mas massacrá-los, para vocês verem. Né? Tudo lavado com muito sangue. Por isso que quando se fala desses conflitos regionais, principalmente do Nordeste, tem um hábito das pessoas dizerem que foi lavado com muito sangue, né? Tudo foi lavado com muito sangue. Aqui tem uma sugestão, né, do filme Canudos, né, Guerra de Canudos, que é um filme brasileiro que foi dirigido por Sérgio Rezende, de 97, para assistir quem tiver interesse. Enquanto isso, no sul do país, o que acontecia no sul do país? A estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul estava sendo construída por uma empresa norte-americana. Aí a gente volta um pouquinho para pensar, né, sobre o início da República Velha, os movimentos da República da Espada, que levaram aí a essas grandes transformações que a gente fala de urbanização e modernização no Brasil, né?
com a construção das primeiras ferrovias, principalmente para escoar a produção. Quando a gente fala, mais uma vez, em escoagem de produção, a gente está falando, então, para levar essas mercadorias para o restante do país. Como se faz isso, né? Num curto espaço de tempo, uma forma mais prática, né? Então, foi adotado, então, as primeiras ferrovias para que houvesse não só essa facilitação, mas também servindo como uma forma de comércio, né? Assim como a gente viu em outros lugares que o comércio marítimo, por exemplo, foi uma grande válvula de escape, né, para o escoamento de produção de alguns países. Aqui no Brasil não foi diferente com a construção das ferrovias, né? A empresa norte-americana, com o apoio dos coronéis, os grandes proprietários rurais, com força política, né? Isso aqui nunca pode se esquecer, né? Da região e do governo. Eles, então, investiram na construção da estrada de ferro, com milhares de famílias de camponeses perderam suas terras com isso, né? Não podemos esquecer que para a construção dessas estradas, principalmente em lugares que eram habitados por famílias, alguém saiu perdendo de cara, né? E quem saiu perdendo de cara foram essas famílias que foram retiradas das suas habitações, das suas áreas de nascimento, para que essas ferrovias fossem construídas, né? Este fato gerou muito desemprego entre os camponeses da região que ficaram sem terras para trabalhar, porque eram terras produtivas. O grande problema desses conflitos, principalmente para cá, é isso, né? A retirada dessas pessoas de áreas que eram produtivas, que eram áreas que eles estavam ali desde o primeiro momento, né? Áreas que conviviam com suas famílias desde o nascimento, vamos dizer assim, foram retirados para a questão da construção das ferrovias. Ai, tem gente querendo entrar na aula. A Nicole, ó, acordou. Bom dia, Nicole. Chegando agora. E aí nós temos, então, como outro motivo, né, da revolta foi a compra de uma grande área da região por um grupo de pessoas ligadas a empresas construtora de estrada de ferro. Essa propriedade foi adquirida para o estabelecimento de uma grande empresa madeireira voltada para a exportação, não importação, exportação, explorar a mercadoria interna, explorar a madeira local para ser exportada para outra localidade. Com isso, muitas famílias foram expulsas de suas terras. Aí, ó, mais um ponto aí que aparece a retirada das famílias do seu, vamos dizer, do seu habitat natural, né? E assim sendo levadas para outra localidade. O clima ficou mais tenso quando a estrada de ferro ficou pronta. Muitos desses trabalhadores que atuaram em sua construção tinham sido trazidas de diversas partes do Brasil, e ficaram desempregadas com o fim da obra. Isso aí mostra num filme que fala sobre Mauá, né, Visconde de Mauá. Eles fazem um pouco a volta ao passado, quando realmente as primeiras ferrovias, estradas foram construídas. Mostra essa situação, né, que os trabalhadores vieram, então, de várias partes do Brasil para fazer parte, né, desse trabalho que foi, assim, tipo o boom da época, né? E, assim, essas pessoas foram descartadas como lixo, vamos dizer assim, quando essas obras ficaram prontas, né? Eles permaneceram na região sem qualquer apoio por parte das empresas norte-americanas ou do próprio governo, né? Aqui tem a referência da sua pesquisa para quem quiser aprofundar mais essa parte. Aqui faz uma menção sobre a Guerra do Contestado, que a gente já viu lá na outra parte, né? Fala que a Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região sul do Brasil entre outubro de 1912 e agosto de 1916. O conflito envolveu cerca de 20 mil camponeses. Vocês estão vendo, pessoal, mais uma vez, a colocação
de quem é que participou efetivamente desses conflitos, quem é que estava ali como linha de frente, né, desses conflitos ditos populares também, né? Nós temos aí mais uma vez a aparição dos camponeses, né, sendo linha de frente contra essas forças militares. Tá? Então, a gente vendo mais uma vez a classe que mais precisa, a classe mais fragilizada, aqueles que deveriam ter um olhar mais cuidadoso, principalmente das classes dominantes, são aqueles que são duramente reprimidos. Mais uma vez, aparece aqui no contestado a questão dos camponeses sendo massacrados pelos militares. Né? Militares esses que pertencem a quem? Pertencem ao governo federal. Né? Porque daí, quando eles não dão vencimento, os governos regionais, eles recorrem a quem? Ao governo federal, né? Como sempre. Nós temos, então, aqui que ganhou o nome de Guerra do Contestado, né? Porque pois os conflitos ocorreram numa área de disputa territorial entre os estados do Pará, né, e Santa Catarina. Paraná aqui, né? Está errado. Paraná e Santa Catarina. Na área do contestado, diante da crise e insatisfação popular, ganhou força a figura do beato José Maria. Este pregava a criação de um mundo novo, regido pelas leis de Deus. Pausa aqui, né? Mais uma vez a gente vê a figura de um religioso participando também de um conflito regional, né, pessoal? Onde todos viveriam em paz, prosperidade, justiça e terras para trabalhar. José Maria conseguiu reunir milhares de seguidores, principalmente de camponeses sem terra. O movimento de sem terra, a gente pode dizer que deu início também, teve isso a ser um núcleo, né, também com esses movimentos aí populares, né? Porque eles têm aí uma visão, e até nos filmes, né, e novelas que falam sobre os movimentos do sem terra, eles têm como se fosse uma espécie de, não sei se é Marte, o nome certo que se diz, né, quando eles falam sobre a história dos movimentos do sem terra, eles se referem muito a esses líderes, né, de conflitos regionais. Até mesmo as roupas, né, até mesmo a gente vê as características desses líderes dos movimentos sem terra nos remetem, né, a esse período, por exemplo, né, como um líder de contestado ou como um líder do Canudos, né, nos faz lembrar esses movimentos passados. Tá? Os coronéis da região e os governos federal e estadual começaram a ficar preocupados com a liderança de José Maria e sua capacidade de atrair os camponeses. O governo passou a acusar o beato de ser um inimigo da República que tinha como objetivo desestruturar o governo e a ordem da região. Com isso, policiais e soldados do exército foram enviados para o local com o objetivo de desarticular o movimento. Então, sempre com essa questão, né, de quando a coisa está inflamando, quando a coisa está ficando séria, porque primeiro eles não levam a sério. Né, o que esses pobres querem, né? Tipo assim, e aí quando eles estão vendo que a coisa está tomando molde, né? As pessoas ficam sabendo o que está acontecendo também nas outras regiões. Aí o governo toma uma atitude e manda chamar os militares, né? Manda ir buscar o auxílio, principalmente do governo federal. Armados de espingarda de caça, facões e enxadas, os camponeses resistiram e enfrentaram as forças oficiais que estavam bem armadas. Nestes conflitos armados, entre 5 mil e 8 mil rebeldes, na maioria camponeses, morreram. Né? As baixas do lado das tropas oficiais foram bem menores. Por quê? Porque eles estavam armados, né, com armamento de fogo, diferente dos camponeses que estavam ali com enxada, né, com facão, que não tem nem comparação, né, gente? O fim da guerra. A guerra terminou somente em 1916, quando as tropas oficiais conseguiram, então, prender um dos chefes do último reduto de rebeldes da revolta. Ele foi condenado a 30 anos de prisão.
Então, vocês estão entendendo, pessoal, que esses conflitos, né, aí eles vêm com o mesmo olhar, com o mesmo núcleo, né, com os mesmos participantes. População, nós temos aí o auxílio em alguns setores dos religiosos, né, e temos aí, para combater esses camponeses, essa massa popular, os militares. Né? Então, os envolvidos, os participantes, basicamente, sempre os mesmos. Né? Aí vem a questão dos centros urbanos, que sofriam com sérias questões sociais. Rio de Janeiro, como eu já falei para vocês na aula passada, né, foi o grande reduto onde tudo começou com a questão da precarização, principalmente quando se fala no setor da saúde. Né? A gente vê aí as grandes epidemias aparecendo, né? Principalmente com essa grande circulação de pessoas que vêm de outros países também e passam a circular nesses centros urbanos, como é o caso do Rio de Janeiro. Né? Aqui a gente começa falando aí um pouco da questão das pandemias ou epidemias do século, né? Como a peste bubônica, a varíola, que são doenças que também foram vindo aos poucos, né, de outras, febre amarela, que foram vindo de outras regiões e assim de outras partes do mundo até chegar aqui. A situação do Rio de Janeiro no início do século XX era precária, né, com péssimas condições de saneamento básico. Este fato desencadeava constantes epidemias, entre elas, né, febre amarela, peste bubônica e a própria varíola. A população de baixa renda que morava em habitação precárias era a principal vítima desse contexto. Pessoal, onde que isso mudou? Em pleno século XXI. Parece que quando a gente lê esse tipo de informação, que nós estamos vivendo na atualidade. Né? Olha só que coisa. Nós estamos vivendo em pleno século XXI, onde nós estamos aí com uma grande pandemia, e se a gente for parar para analisar, claro, que nem se diz por aí, quando tem um tipo de doença assim, né, não tem nome, não tem endereço, não tem classe social, mas só que a gente sabe que mesmo assim, quem são as principais pessoas que acabam tomando, né, de cara com esse tipo de situação. Quem é o primeiro a tomar o grande soco, como se diz, né? As populações, as camadas... A população? Oi? A população, sabe? Não entendi, meu querido. Tá meio... A população? Exato, a grande população, as camadas mais populares, os mais pobres, né? Que não tem esse recurso como geralmente é o pobre que sofre. Exatamente, né? Por isso que eu digo, quando a gente lê esse tipo de informação, né, quando se fala sobre a questão dessas doenças, né, a transmissão dessas doenças, quem é que sempre recebe de presente, né, essa primeira, tá, vamos dizer, dar esse primeiro pontapé inicial? É sempre o pobre, é o marginalizado, né, aquele que vive nas camadas mais periféricas. E no caso do Rio de Janeiro, tem toda uma situação, né, que era um período de que o Rio de Janeiro estava passando por uma grande reestruturação urbana, né, final do século XIX, aquilo que já estava se transformando para turista, né, varrer para debaixo do tapete, para turista ver tudo bonitinho, né, e assim as pessoas sendo retiradas, isso eu já comentei com vocês, sendo retiradas da zona urbana, né, porque era muito feio, né, ter esse tipo de como é que a gente pode dizer, de visual, né? Então, as pessoas mais pobres começam a ser retiradas das áreas urbanas, dos centros urbanos, e sendo colocadas para as áreas mais afastadas, que aí é o nascimento dos primeiros morros, né? As primeiras periferias do Rio de Janeiro, com a retirada dessas pessoas da área urbana e sendo, então, atiradas para áreas mais afastadas. É aí que a gente vê o surgimento dos primeiros morros no Rio de Janeiro. Assim como é exemplo
do estado do sul do país, né? Não vamos tão longe assim, que também aconteceu da mesma forma, né? Então, procurando com essa situação, o então presidente Rodrigues Alves colocou em prática o projeto de saneamento básico e reurbanização do centro da cidade. O médico e sanitarista Oswaldo Cruz, que hoje leva também o nome aí de algumas entidades ligadas à saúde, né, foi designado pelo presidente para ser o chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública, com o objetivo de melhorar as condições sanitárias da cidade. A gente vê que, nesse primeiro momento, né, eles estavam preocupados, na verdade, era com o alastramento, principalmente dessas epidemias, né? Não que é por causa coitados pobres, né? Mas que isso não se tornasse aí uma coisa feia, como nós temos hoje a questão da Covid, né? Nós já vimos, num outro momento, a questão da revolta da vacina, foi uma das primeiras que eu comentei com vocês, né, em aula, sobre a questão da revolta da vacina. A gente já comentou, mas vamos relembrar, né, que embora seu objetivo fosse positivo, ela foi aplicada de forma autoritária e violenta, porque em alguns casos os agentes sanitários invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força. Sara, será que foi assim que se criou? É que sabe que hoje em dia tem aquelas pessoas, né, que são contra a vacina. Isso. Eu pergunto, será que foi esse tempo que se deu origem a esses tipos de pessoas? Com certeza, né? Porque as pessoas tinham muito medo das vacinas, né? E eles tinham medo por quê? Porque era uma questão, então, tanto desconhecida, como diz aqui no próprio texto, né? Que essa recusa em ser vacinada acontecia pois grande parte das pessoas não conhecia o que era uma vacina e tinham medo dos seus efeitos, né? Então, eles, na verdade, tinham medo de tomar a vacina e serem mortos. Como já tinha toda uma função, né, de quando eles estavam urbanizando os centros da cidade, como, por exemplo, do Rio de Janeiro, que as pessoas foram retiradas à força de dentro das suas próprias casas, né, com a promessa de irem para locais bem melhores, como exemplo que nem eu contei uma vez para vocês, da questão da formação da Restinga, né, que não vamos longe, não é tão diferente assim. Essas pessoas tinham muito medo, então, da vacina, que era pior ainda. Era como se fosse uma forma de extermínio, vamos dizer assim, né? Na cabeça das pessoas. Aí nós temos aqui a questão da revolta popular, as manifestações populares e conflitos espalharam-se pelas ruas da capital brasileira. Populares destruíram bondes, apedrejaram prédios públicos, espalharam a desordem pela cidade, e assim, com o presidente Rodrigues Alves, em 1904, revoga a lei da vacina obrigatória, colocando nas ruas o exército, a marinha, mais uma vez os militares participando desses conflitos, que são dos centros urbanos, né? Eles são chamados para conter a população. Em poucos dias, a cidade voltava à calma e à ordem, né? Como se fosse a verdadeira vacina. Isso aqui a gente já viu também, né? A chibata, eu também já comentei com vocês, que foi a revolta que foi, vamos dizer assim, liderada. Sim. Né? Oi, quem é que falou? Alguém falou alguma coisa? Não, é só para falar que a gente já viu isso aí. Isso, estou só retomando, né? A chibata liderada pelo João Cândido, líder dos marinheiros, primeiro marinheiro negro, né, da história, assim, que teve uma posição de liderança. Depois, quando ele liderou o movimento da chibata, ele foi expulso da marinha e internado como louco no Hospital dos Alienados, que é esses hospitais que tinha principalmente no Rio de Janeiro, que ficava lá no meio do mar, lá longe, né, para que essas pessoas não tivessem convívio social, contato com outras pessoas, né. Aí aqui fala sobre a questão do tenentismo, né, que mostrava o seu inconformismo com a situação política e social do Brasil, a corrupção, as eleições fraudulentas que nós estávamos conversando na última aula, e desejavam afastar as oligarquias do comando do país. Aí que vem a grande espuma, né, como se diz. Por fim, o modernismo defendia a descrença dos valores oligárquicos nos valores europeus e denunciavam os problemas sociais.
É a questão, pessoal, que nós vamos ver, isso aí vocês devem ter visto com a professora Carol, na disciplina de artes, dos primeiros movimentos modernistas, né? A arte a favor da explanação dos valores, principalmente de pessoas que eram tão importantes, né, para o nosso país e que, na verdade, estavam tentando ser, alguns outros, né, estavam tentando calar essas pessoas, né, e assim nasceu um modernismo, né, dessa contradição, né, principalmente de ideias e valores, né, a gente tem aí o tenentismo, que veio de encontro com tudo isso, que mostrava a inconformidade, né, dessa situação política e social que o Brasil estava passando nesse período. Torno a dizer que a gente está falando aqui de século XX, final do século XIX, início do século XX, mas parece que nós estamos falando do século XXI, do século na qual a gente está aí, né? Aí aqui fala, isso aqui eu já tinha comentado com vocês, sobre a questão dos tenentes, né? Que na década de 20, o movimento tenentista foi a primeira contestação aberta à República Oligárquica, os movidos pelo ideal de salvação nacional e pelo descontentamento dos problemas sociais e políticos, os jovens oficiais do Exército acreditavam que o caminho para salvar o país era a ascensão ao poder, e assim terminaram por liderar várias rebeliões, começando com a Revolução do Forte, de Copacabana, em 1922, com a Revolta Paulista, em 24, e com a Coluna Prestes, de 25 a 27, culminando com a Revolução de 30, a Grande Revolução de 30. Nós temos aí também, pessoal, nesse contexto, né, com essa questão do levante do Forte Copacabana, a Coluna Prestes, como diz ali, em 25, o grande significado desse movimento tenentista, que foi um movimento que era formado por jovens, como diz ali, que acreditavam ter a missão de salvar o Brasil da corrupção e do atraso. Vejam bem, salvar o Brasil da corrupção e do atraso, né? A Coluna Prestes, ela chamou a atenção da sociedade brasileira para os problemas sociais, para chamar a atenção da população daquilo de errado que estava acontecendo no nosso país, né? Então, o significado do tenentismo foi esse, né? Era um movimento que foi formado por jovens, né? Que queria salvar o Brasil da questão da corrupção e dos atrasos, né, sociais. E outro ponto, né, que foi a Coluna Prestes, que queria, então, chamar a atenção da sociedade para os problemas sociais, para tudo o que estava acontecendo com a nossa sociedade. E aí entra aí um pouquinho da arte, né? A Semana da Arte Moderna, que foi um movimento que significou o rompimento com o tradicionalismo estético e com uma nova interpretação da nossa cultura, né? Estudar a nossa cultura na essência. Haviam também alguns tratados de limites, né? Entre Brasil e Bolívia, pela posse de algumas terras brasileiras, como a exemplo da região do Acre. Depois a gente teve alguns conflitos que chegou a um acordo, né, para poder, então, passar novamente o Acre para dentro do Brasil, né? Então, eram chamados de tratados de limite, que era um limite do Brasil com outros países, né, como a exemplo da Bolívia. Tem algumas pessoas que falam muito sobre a questão hoje, né, da passagem de drogas, principalmente do Brasil para a Bolívia, da Bolívia para o Brasil, e aí falam muito desse momento do tenentismo, né, que foi um movimento passado, mas as pessoas recordam muito esses conflitos que ocorreram pela posse de terra. E aí a gente chega ao final, pessoal, desse período, né, mais uma vez falando, voltando aqui para a terra, peraí. Mais uma vez falando, né, dessa questão, quando a gente fala desse período da República Oligárquica, foi um período de grandes ranços sociais, podemos dizer assim, né? Que a gente, mais uma vez, trata da questão das desigualdades, a gente entende um pouco, por isso que eu digo assim,
mais do que, não é entender datas, não é gravar isso, mas o que é importante dentro da história é que a gente entenda um pouco como tudo isso começou a ocorrer, sabe? Se hoje a gente enfrenta grandes problemas de cunho social, né? Se hoje a gente está enfrentando problemas que cada dia que a gente liga a televisão, né, a gente ouve, hoje de manhã estavam fazendo a busca na casa do governador do Rio de Janeiro, né? A mulher estava sendo acusada, a mulher dele, de ter participado de esquemas fraudulentos, de esquemas de corrupção dentro do próprio governo do Rio de Janeiro. A gente tem líderes religiosos envolvidos também nesse sistema de fraudulento, né? Então, pessoal, a gente fica pensando, né? Pô, tu está estudando um período que é aí, ó, final do século XIX, início do século XX, né? Brasil, que se diz, né, que a história do nosso país não é tão antiga, não é tão velha assim, né? Nossa história é muito atual, e parece que quando a gente estuda, né, a gente se aprofunda um pouco mais, mesmo que vocês não tenham, né? Eu não tô afim, né? O que eu quero saber sobre o que aconteceu lá na República Velha? É cultura, gente. História é cultura. Porque a partir do momento que tu entende o porquê que se criou um ranço, principalmente numa sociedade que acaba sendo doentia, né? Que as pessoas querem se candidatar a presidente, a governador, a prefeito, já com o intuito de tirar vantagem perante uma população, tu fica pensando como é que esse cara já começa assim. Como é que uma pessoa já vem com esse pensamento? E aí tu começa a ler, tu começa a ver a história, tu já começa... Bom, não vamos longe, né? Daí tu começa a ler. Da onde vêm as famílias? Quem são essas pessoas? Da onde se fundamentam esse tipo de ideia? Tu começa a entender da onde parte tudo isso e o porquê que nós estamos dessa forma. Vem da política, vem da questão das tensões sociais, né? Vem da questão da própria saúde. Os nomes só trocam, a gente só muda os nomes, mas os problemas enraizados são os mesmos. É isso, pessoal. Perguntas, dúvidas? Eu estou abrindo para vocês. Professor, eu tenho uma pergunta sobre a revolta das vacinas, mais ou menos. Tu sabe por que eles decidiram invadir todas as casas para dar vacina nas pessoas? Justamente. Ou era só por escolha mesmo? Não era escolha, era porque tinha que se fazer isso a hora. Alguém botou ali, tá? Eu já vou encerrar. 11h03, obrigada. Por quê, pessoal? Por causa da mesma função que está acontecendo hoje. Por que está se indo em busca de vacina para controlar a questão que nem se teve lá da H1N1? Por que a gente está acontecendo isso com o próprio Covid? Para não alastrar, né? E isso se tornar uma questão de... não tem controle, né? Nesse período era pior, quando se fala nesse período da revolta da vacina, porque era desconhecido. Não tinha os estudos que hoje se tem acerca das pandemias e epidemias do mundo. Né? Exato, muita gente, Maísa, teve H1N1 e nem sabe. Nem sabe. Né? Porque é uma coisa assim, é que nem a própria Covid. Eu comentei com vocês na última aula. Eu tive na minha família, não sei nem se eu não tive também, porque a gente estava em contato. Eu sou uma também, que quando eu tomo a vacina da gripe, eu fico doente. Teve um dia que eu não pude nem participar da reunião que tinha da escola, porque eu tomei a vacina, foi eu tomar a vacina e eu caí doente. Mas eu fiquei muito mal mesmo. Né? São coisas que a gente cria na cabeça, não. Não é coisas que a gente cria na cabeça, mas são coisas que realmente acontecem. E que se a gente não tiver um controle, a coisa fica daquele jeito, né? Então, como tu estava falando, Andrei, né? É o Andrei, essa questão da vacina para as pessoas era mais pelo desconhecido. Né? E já tinham na cabeça
que queriam exterminar a população pobre de qualquer jeito. Tá? Pessoal, beijão para vocês, bom final de semana, façam uma atividade do dia 3 para entregar, tá? A primeira nota do segundo semestre, na verdade, tá? Tá bem. Beijão para vocês, bom final de semana, gente. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchauzinho.